claro com vocês? Alguém tem alguma consideração, alguma pergunta? Ok, com isso tudo, a Ana vai colocando a tua aula. O lado ruim disso é de que reanimação cardiorrespiratória mal feita é uma tragédia, né? Porque gera muita disfunção pós-parada e gera, de um modo geral, um doente com lesão cerebral grave. Né? Esse é um lado. Agora, a reanimação cardiorrespiratória bem feita, ela é pouco eficiente. Né? Porque a maior parte dos doentes que tem parada cardíaca fora do hospital, as estatísticas mostram que mais ou menos, no máximo, 12%, 15% acabam recebendo alta hospitalar depois. E pelo menos metade desses doentes tem sequelas neurológicas graves. Então, a gente tem que não só fazer o máximo que a gente pode fazer para poder reanimar um doente na fase aguda, e depois tem todos os cuidados pós-parada cardíaca que a Ana vai revisar com a gente agora, que são importantes para poder fazer manutenção e recuperação pan-orgânica desses doentes, para poder minimizar ao máximo sequelas orgânicas e principalmente sequela neurológica. O objetivo da reanimação cardiorrespiratória é te trazer uma pessoa que possa ter vida social posteriormente, possa ter alguma qualidade de vida e eventualmente até ter retorno às suas atividades de trabalho, intelectuais prévias. Alguém parece que ia fazer alguma pergunta? Eu tenho mais uma pergunta. Ontem a gente reanimou um menino e assim, no primeiro ciclo ele já estava a pupila midriática, assim, não tava falta reagente. Enfim, por opção do plantonista foi continuada assim a massagem. Eu queria saber contigo se nesse caso assim a massagem é fútil ou se tem alguma chance de reversão, já seria uma morte, enfim, uma morte clínica, assim. Não há absolutamente nada do ponto de vista de avaliação neurológica na fase de reanimação cardiorrespiratória que possa te ajudar a fazer manutenção ou não. Ok? Você ter pupila midriática que reverte posteriormente é bastante comum. Então, a manutenção ou não da reanimação cardiorrespiratória, ela deve ser avaliada num contexto de tempo de parada, do tipo de hospedeiro que você está reanimando, né? Então, é claro que um paciente com já sequelas neurológicas importantes e que tem uma cardiopatia relativamente avançada, que faz uma morte cardíaca, uma morte clínica, e que não reanima em 15 minutos e 20 minutos, eventualmente você para. Um jovem que não tem uma outra razão, não tem nenhuma outra disfunção, você reanima mais tempo. Mas acho que já é tradicional de que a pupila não é um indicador sozinho para você tomar a decisão se vai continuar a reanimação. O que mais? Ok, Ana, então estamos nas tuas mãos. Bem-vinda. Obrigada, doutor. Boa tarde a todos. Então, eu vou dar continuação do que a Carol falou e de toda a super palestra doutoral. Difícil falar depois dele, mas tudo bem. Sobre os cuidados pós-PCR. O que a gente deve fazer quando um paciente volta para a circulação corpórea espontânea. Então, os objetivos desses cuidados, ele é otimizar a função cardiopulmonar, a perfusão de todos os órgãos e, principalmente, cuidar bem desse retorno da circulação espontânea do paciente. Então, o ideal, depois que você tem uma PCR bem com todas as manobras e ela tem sucesso,
você teria que, durante a manobra, junto, né, ver para transferir esse paciente para um hospital apropriado, que ele tenha o cuidado pós-PCR apropriado. Isso diz que tem que ter um neurologista, não necessariamente, mas pelo menos alguém muito experiente com isso, para a gente poder fazer os cuidados neurológicos, ter uma UTI, porque a grande maioria dos pacientes voltam comatosos, então eles são necessários intubação, sedação e cuidados intensivos, e um sistema de tratamento pós-PCR que inclui muito o cardiologista ou pelo menos um hemodinamicista, então alguém que tenha essa habilidade de fazer hemodinâmica, porque a principal causa é síndrome coronariana. Então, identificar alguém que seja apto a identificar e tratar síndromes coronarianas agudas, que é a principal causa de um PCR, ou outras causas reversíveis, principalmente entre aí os 5Hs e os 5Ts. Controlar a temperatura neurológica, né, a recuperação da temperatura ou até a hipotermia do paciente, sempre visando mais evitar a febre do que realizar em si a hipotermia, que é uma manobra muito difícil de se ter todas as condições para fazer. Então, a gente acaba focando um pouco mais em evitar a febre, mas isso eu vou explicar ao longo da apresentação. E outro objetivo seria prever, tratar ou prevenir a disfunção múltipla de órgãos, assim como o Dr. Álvaro falou, que ocorre mais ou menos 20 minutos ou um pouco depois da parada cardiorrespiratória. Evitando também, que já foi dito, a ventilação excessiva, a hiperóxia e a baixa de CO2, que também não é nem um pouco benéfico. Então, para introduzir um pouco, a lesão cerebral e a instabilidade cardiovascular, elas são as principais determinantes da sobrevida após a PCR, que seria o objetivo, o paciente voltar à vida social, né? Então, essa é a principal, os dois principais determinantes, se isso irá acontecer ou não. E tem a modulação terapêutica de temperatura, que iniciou há mais ou menos uns 10 anos, que teria como finalidade evitar um pouco a síndrome pós-PCR, que seria diminuir o consumo de oxigênio cerebral, limitando as lesões causadas pelo miocárdio e os danos sistêmicos. E ela de todos os estudos que foram feitos, ela foi a única coisa que se comprovou ter alguma melhora recuperação neurológica pós o retorno da circulação corpórea espontânea. Tá? Então, mas é um pouco questionável. Então, a síndrome pós-ressuscitação, ela abrange principalmente o dano cerebral, a disfunção miocárdica, a isquemia sistêmica, que ela é facilitada principalmente pelo mecanismo de isquemia-reperfusão, né? E também as causas precipitantes do evento da PCR. Então, a instalação e a gravidade das lesões causadas pela síndrome pós-ressuscitação, ela é consequência direta de como isso como foi feito o manejo. Então, a causa da PCR, se ela foi identificada a tempo, se ela foi tratada, o local com que isso aconteceu, então, já foi intra-hospitalar, foi extra-hospitalar, foi no meio da rua com ajuda, sem ajuda, o tempo com que a ajuda chegou, o tempo com que um profissional hábil chegou, apesar de os leigos já terem muita noção não de como fazer certinho, mas alguma noção de quando tem uma parada. O tempo que durou, tanto para começar a massagem, quanto o tempo de massagem, quantos ciclos foram feitos. E, obviamente, que a condição de saúde pregressa do paciente, né? O que ele tinha pregressamente, que também vai limitar até um pouco a nossa terapia. Então, começando agora dizendo rapidamente sobre os cuidados de pós-ressuscitação realmente. Então, aqui eu comecei com um fluxograma pequeno do American Heart Association, só para dizer mais ou menos sobre o que a gente vai falar e quais são os principais pontos que a gente precisa ter atenção. Então, depois que você tem a restituição da circulação, você precisa dar 3 pontos importantes. Primeiro, manejo da via aérea. Depois, a parte hemodinâmica do paciente. E depois a parte cardíaca do paciente. Então, a gente vai nessa ordem para a gente conseguir comandar melhor o manejo e você não ter uma nova PCR logo depois, que isso também pode acontecer. Então, vai ser esses 3 pontos, terminando com a parte neurológica. Então, começando da via aérea e ventilação.
Então, o teu paciente voltou. Os pacientes que normalmente têm um PCR de curto tempo, com um bom manejo inicial, que foi realmente feito tudo na hora certinha e com um objetivo grande, eles podem até voltar conscientes e com uma respiração adequada. Não é a maioria dos pacientes, mas isso pode acontecer. Então, para isso ser dito, ele tem que ter uma oximetria de pulso maior que 94% logo após a parada e tem que ter um Glasgow, pelo menos assim, acima de 9 para não necessitar intubação. Porém, a maioria dos pacientes, ela vem com uma saturação, uma oximetria de pulso abaixo de 94, o que diz que você tem que dar um aporte de oxigênio para esse paciente. Então, pode ser vários tipos de aporte de oxigênio, incluindo até uma máscara de alto fluxo, um catéter, ou até a intubação, máscara laríngea, crico, ou o que você conseguir naquele momento. A maioria dos pacientes, eles retornam da PCR com algum desconforto, ou um rebaixamento de nível de consciência, precisando de um O2 suplementar, e isso vem a nossa opção de necessitar de uma via aérea segura, através de a maioria dos pacientes, de uma intubação, né, orotraqueal. Depois da intubação orotraqueal, o que a gente deve evitar? Principalmente a hiperventilação, então uma PCO2, ela deve ser mantida em torno de 40, 45, assim a gente evita uma vasoconstrição cerebral, que é causado quando a gente tem a hipocarbia, né, então a gente vai ter uma vasoconstrição e um efeito neurológico pós muito grande depois disso. E quando você vai fazer a intubação, é claro que vai vir junto a sedação, ventilação mecânica, e com o objetivo de diminuir a necessidade de oxigenação cerebral. Você vai dar o oxigênio necessário, mas você vai tentar diminuir a atividade cerebral com a sedação e com isso você diminuir a necessidade de oxigenação. Se o paciente for eleito para o manejo de temperatura, para você fazer uma hipotermia, você vai considerar colocar um bloqueador neuromuscular. Não com o objetivo que a gente tem agora do COVID, que é a interação de ventilação, não é nada disso, mas é para você evitar o tremor do paciente. Quando você gera uma hipotermia, o paciente vai começar a tremer a parte da musculatura inteira, e isso tem um consumo de oxigênio muito grande, então por isso a indicação do bloqueador neuromuscular. A parte do manejo hemodinâmico do paciente, que é uma parte completa super importante. Então, após o retorno espontâneo da circulação, né, tem uma estabilidade hemodinâmica na grande maioria dos pacientes, tá? E esse manejo, ele pode vir principalmente com uma bradiarritmia, através do baixo débito cardíaco que esse paciente tem. Então, a gente tem que ficar bem atento a isso após o retorno. E, com isso, a gente tem a indicação da reposição de fluidos através da hidratação endovenosa, da maneira mais rápida que você puder. Então, se já, por exemplo, for em um ambiente de UTI, o paciente já tiver acesso venoso central, é ótimo. Caso seja no pronto-socorro, ou até volta e você está fazendo atendimento pré-hospitalar, você pode tentar periférico, às vezes o paciente está com uma hipovolemia tão grande que você tem dificuldade no acesso venoso periférico, e você pode tentar até intraósseo, ali na tíbia, no platô tibial. Então, são, claro que, exceções e coisas mais extremas, mas isso pode acontecer. A maioria dos pacientes, junto com a reposição de fluidos, junto com a hidratação, vai precisar de droga vasoativa. Então, a gente usa mais ou menos as drogas que a gente já está acostumado, né? Então, a noradrenalina, numa dose de 0,1 a 0,5 microgramas por quilo por minuto, a epinefrina também nessa mesma dose de 0,1 a 0,5, e a dopamina numa dose de 5 a 10 microgramas por quilo por minuto, que seria a dose ideal. Isso a gente sempre vai visar você manter ou uma pressão sistólica acima de 90 ou uma PAM acima de 65, que com isso você vai ter pressão o suficiente para o sangue chegar nas arteríolas e nas vênulas, que é o nosso objetivo. Então, por isso, essas pressões. Tá? Na circulação, então aqui do lado tem, de novo, tem vários fluxogramas de pós-PCR, eu fui colocando vários para a gente saber várias visões, mas ali onde a gente está no vermelhinho, a gente chega na parte da circulação em si. Então, a lesão coronariana aguda, ela é responsável por entre 59% e 71% das causas da PCR. Por isso que é tão importante ir para um centro que seja referência e que tenha
alguma noção de cardiologia. Todo paciente que é pós-PCR, você deve fazer um eletrocardiograma de 12 derivações, visando você ver se tem um IAM com supra de ST ou não. Se você já tem, faz o eletro e já tem esse IAM já diagnosticado ali, você tem indicação de reperfusão de coronária, por isso você precisa de uma hemodinâmica boa. Se você não consegue fechar para infarto agudo e não consegue ver nenhuma causa, nem dos 5Hs, nem dos 5Ts, até se prova contrário, a causa é cardíaca. Então, você tem também uma indicação de fazer um cateterismo coronário pelo menos 2 horas após a PCR, para você descartar essas principais causas. Então, agora a parte mais questionável é a modulação terapêutica da temperatura, que você vai fazer depois. Então, ela começou com estudos de 1980 e 1990, são estudos bem limitados, principalmente pelo tipo de termômetro que eles usavam, que são os termômetros simples, axilares, retais, orais, e faziam com essas visões de temperatura que hoje em dia a gente já sabe que não é ideal. Em 2002, começou a surgir estudos multicêntricos, com alguns outros tipos de termômetros, com uma noção maior de temperatura, visando que poderia ser benéfico neurologicamente você fazer uma hipotermia do paciente. Em 2010, daí lançou o estudo mais famoso, que é o INCOR, que lançou mostrando você fazer uma hipotermia entre 32 e 34 graus Celsius, só que isso tem que ser bem controlado, principalmente com termômetros ou esofágicos, ou vesicais, ou na artéria pulmonar, junto com o Swan-Ganz normalmente. Daí você faria essa hipotermia controlada e realmente benéfica. Quando é feita com outro tipo de termômetro, você não tem tanta noção da temperatura, por isso ela não pode ser tão benéfica. E o trial que apareceu depois, que ficou um dos mais famosos também, que é o Target Temperature Management, foi feito com 950 pacientes, que mostrou uma hipotermia entre 33 e 36 graus Celsius. E determinou exatamente quais pacientes que a gente teria feito isso. Seria benéfico fazer, e também visando que os termômetros têm que ser termômetros de maneiras invasivas, ou vesicais, ou esofágicos, ou termômetros na artéria pulmonar. Então, essa modulação terapêutica de temperatura, ela foi indicada, primeiramente, os maiores estudos em pacientes com paradas extra-hospitalares, que fazem ritmo de TV ou FV, tá? E ela deve ser feita entre 32 e 36 graus Celsius por 12 a 24 horas. Isso tem uma recomendação 1, com grau de evidência B. Já nos outros casos, tanto extra-hospitalar com AESP ou assistolia, ou paciente intra-hospitalar, qualquer tipo de ritmo, ele já tem uma recomendação 2B com uma evidência B. Então, só para a gente lembrar, a recomendação 1, ela é forte, então ela é recomendada mesmo, tem estudo, ela é indicada, ela é eficaz. E uma recomendação com classe 2B, ela é uma recomendação fraca, que tem até um benefício acima do risco, que na verdade não teve nenhum estudo comprovando que ela tem muito mais risco que benefício e que ela é maléfica. Então, por isso, ela ficou uma classe 2B. E o nível de evidência B é um nível feito com estudos randomizados ou não randomizados, com evidência de qualidade moderada. Por isso que a modulação terapêutica de temperatura, ela é, às vezes, questionável se ela deve ser feita ou não. Então, a inclusão dos pacientes nesses casos é em adultos, sempre acima de 18 anos, em paradas cardiorrespiratórias presenciadas, com um tempo menor que 45 minutos, com ausência de resposta adequada ao estímulo, ou seja, ele tem que voltar da PCR comatoso. O paciente que volta, os poucos pacientes que voltam conscientes, eles não têm indicação. O acesso ao atendimento primário, até começar os primeiros atendimentos, tem que ser entre 5 e 10, 15 minutos, no máximo. E tem que começar depois da PCR em até 12 horas. Lembrando que você só vai começar em paciente que voltar em temperaturas maiores de 36 graus. Se o paciente volta em temperatura menor de 36 graus, você não tem indicação de induzir a hipotermia, uma vez que o paciente já está na temperatura alvo, que seria entre 32 e 36. Tá? As contraindicações, elas são variáveis, em vários lugares você pode achar várias coisas. A gestante é bem relativa, uma vez que já foi contraindicado 100%, hoje em dia não é mais.
O que eles dizem realmente é que todos os artigos eles fecham como limitações mesmo são os choques sépticos, discrasias sanguíneas e portadores de coagulopatia. Esse realmente eles são contraindicados, porque você pode prejudicar a circulação do paciente. Ela tem 3 fases, ela tem a fase de indução, de manutenção e a fase de reaquecer o paciente. Então, a indução, lembrando de novo, a parte dos termômetros, tá? É bem importante essa parte. Se você não tem nenhum termômetro desse tipo, você não deve fazer hipotermia. A única coisa que você deve fazer é evitar a febre, tá? Que seria você traria mais benefício para o paciente do que tentar uma hipotermia não controlada. Você vai iniciar ou no local do evento ou até 12 horas depois. E o resfriamento ele é facilitado e ele evita a hiperoxigenação, o teu uso maior de oxigenação, fazendo a sedação e bloqueio muscular do paciente. Então, o resfriamento ele pode ser por superfície, através de mantas geladas, através de pacotes de gelos, através de alguns outros dispositivos. Pode ser através de sonda gástrica, lembrando que você tem que ter certeza que a sonda está gástrica mesmo. A sonda gástrica ela não tem o chumbo embaixo, então você não vai conseguir ver tão bem num raio-x de controle de abdômen ou num raio-x de tórax. E o resfriamento endovenoso, que foi o que foi feito nos estudos. A manutenção, você tem que ficar bem atento a complicações, como bradiarritmias, a poliúria, que pode ser realizada pelo resfriamento abaixo de 32 graus, que isso é bem importante você não abaixar, que você causa mais mal do que bem. Você não levar a hipovolemia do paciente e nenhum distúrbio hidroeletrolítico. Por isso que depois, após o PCR, a gente tem que pedir todos os exames de controle do paciente. Evitar mioclonia e convulsão, principalmente que se você não sedar e bloquear direito o paciente, você não sabe diferenciar se o paciente está tendo uma mioclonia, se está tendo convulsão ou se ele só está tendo tremor. Isso tem que ser bem diferenciado. Alguns artigos até colocam que se você ficar na dúvida, você tem que pedir um eletroencefalo. Depois você vem a fase do reaquecimento. Você não pode reaquecer muito rápido, porque senão você vai fazer um efeito rebote no paciente. Então, é um efeito gradativo, visando aí entre 0,5 ou meio grau por hora. Nunca causando febre. Isso também tem que ficar bem atento. A febre, ela é mais maléfica do que você não fazer hipotermia. É preferível você não fazer hipotermia nenhuma e não ter febre do que você fazer hipotermia e depois você ter o efeito rebote. Então, o reaquecimento ele pode dar alterações hemodinâmicas, pode dar distúrbio hidroeletrolítico e pode fazer hipotermia rebote, que é a pior coisa que você pode ter. Você sempre tem que manter o controle de evitar a febre, principalmente 72 horas após a PCR. Então, aqui, na verdade, é um pequeno resumo de tudo. Se você tem um paciente que teve PCR, ele voltou da PCR, voltou com circulação corpórea e isso está efetivo e foi um sucesso, independente se ele está comatoso ou não comatoso. Digamos que você tem uma causa cardíaca conhecida com um eletro mostrando o infarto com supra de ST, você tem que fazer um CAT nesse paciente. Se você não sabe ou se você fica na dúvida, você também considera um CAT nesse paciente. Tá? Se a causa não for cardíaca, você tem a indicação de fazer uma toma de crânio nas primeiras 24 horas ou uma angiotomografia de tórax para ver algum TEP maciço ou algo do gênero, que seja outra causa. Se você não é nenhuma causa cardíaca, daí você leva o paciente para UTI, visando sempre as primeiras coisas, né? Então, você vai ver uma modulação de temperatura entre 32 a 36 graus, se você tiver o termômetro específico. Você vai, sim, prevenir a febre sempre, otimizar a hemodinâmica do paciente, fazer o controle glicêmico, porque se você tiver hiperglicemia, você tem um maior gasto de oxigênio, e é isso que a gente não quer no momento. Vai fazer um diagnóstico ativo de convulsão, então diferenciando o tremor de convulsão, isso é muito importante para você não começar um anticonvulsionante sem necessidade. E vai avaliar o prognóstico desse paciente. Então, a perspectiva com tudo isso, a gente visa que o começo da PCR, ela já tem uma divulgação de reconhecimento, de necessidade, das manobras, atendimento rápido, especialidade, tanto que já tem ideia em shoppings e em vários lugares, e isso aumentou muito a mortalidade, já está bem visto em toda a sociedade.
Só que os pacientes elegíveis para fazer a modulação de temperatura, ele é muito menor do que nos pacientes admitidos em pós-PCR, principalmente porque a maioria dos locais, mesmo serviços de alto ponto, não tem tudo que é necessário para fazer a modulação de temperatura. Então, aqui embaixo só estão para lembrar os pacientes que são feitos isso, estão basicamente qualquer ritmo extra-hospitalar, que tem que permanecer responsivo, e em ritmos intra-hospitalares também que permaneçam responsivos, se você tiver as condições para isso. Então, isso é visando o quê? Vai proteger neurológico. Se você puder fazer, a única coisa que você vai proteger é o neurológico pós-operatório do paciente. Pós-operatório. Pós-PCR do paciente. Então, o prognóstico neurológico do paciente, quando ele tem uma PCR intra-hospitalar, ele vai com recuperação neurológica com alta em aproximadamente 30% a 40% do paciente. Quando ele tem uma TSV e uma PCR presenciada, ele tem uma menor sequela neurológica, porque você consegue atuar mais rápido, mesmo que seja só no início da PCR, sem necessariamente ter um pós com com alteração de temperatura e fazer. E quando ele já para em assistolia, a chance de ele voltar a essa parada é muito baixa, mesmo que seja intra-hospitalar. Já os pacientes extra-hospitalar, ele tem uma recuperação com alta hospitalar, com um neurológico bom de 10%, sendo que a maioria quando tem alta, tem um comprometimento neurológico muito importante. Então, por isso que a gente visa tentar o melhor para esse cérebro possível para a gente conseguir voltar esse paciente para a sociedade. O prognóstico neurológico, ele é avaliado em até 72 horas, basicamente. Então, as primeiras 24 horas, você vai fazer o manejo clínico com tudo que você pode fazer e, principalmente, se possível, fazer uma toma de crânio nesse paciente para identificar qualquer outra causa. Depois que passa as 24 horas, a tomografia ela já é muito defasada, então seria indicado a gente fazer uma ressonância. Sempre visando controles neurológicos e alguns exames neurológicos que a gente pode lançar mão para fazer algum prognóstico. Então, o N20-CIP, ele, na verdade, mede o potencial evocado durante um eletroencefalo, né? Então, se tem uma ausência da curva do nervo mediano, ele é um preditor de mau prognóstico neurológico. O estudo mioclônico com eletroencefalo, ele também pode dizer se o paciente tem algum estado neurológico, algum sinal neurológico ou não. E a NSS sérica, na verdade, é a medida da enolase específica do neurônio, que ela é presente somente no sistema nervoso central. Porém, quando você tem uma PCR, por várias alterações hemodinâmicas, você tem um defeito na barreira hematoencefálica e você tem uma dosagem maior da enolase específica neurológica. Tem estudos com vários tipos de valores que seriam aceitos ou que você teria um desfecho desfavorável, porque quanto maior o valor, mais enolase específica de neurônio você tem na circulação sanguínea e maior é a tua lesão cerebral e na barreira hematoencefálica. Então, a maioria dos estudos, eles demonstram que um valor acima de 30, ele já tem quase que um desfecho 100% desfavorável neurológico no teu paciente. Então, essas foram as referências que eu usei, principalmente as partes da diretriz de ressuscitação cardiopulmonar e na diretriz PCR do American Heart Association. E é isso. Ótimo, Ana. Muito boa a tua aula e isso acho que vai de encontro também com a tua experiência como professora. E vai ser difícil falar sobre fazer algum comentário pós reanimação cardiorrespiratória depois da tua aula. Alguém tem alguma pergunta para a Ana? Algum comentário para fazer? Doutor. Oi? Aqui é a Larissa perguntando. Oi, Larissa. Doutor, tem uma pergunta sobre a realidade das UTIs do CEPET. Eu sei que, como eu não sou de Curitiba, né, não conheço
a maioria dos hospitais. Eu sei que, por onde eu já passei, não tinha eletroencéfalo, né, para fazer toda essa reavaliação pós-PCR, que a teoria exige. E como é que fica a realidade das UTIs do CPET? Tem disponibilidade no serviço? Não tem? Não, acho que nós não temos em Curitiba nenhuma unidade de terapia intensiva que tenha eletroencefalograma, aparelho para poder fazer eletroencefalografia contínua dentro da UTI. Né? Ela tem algumas indicações relativamente restritas e nós tivemos alguns testes durante um tempo na UTI do INC, mas a gente não achou assim grande vantagem. O que a gente tem é eletroencefalografia, que você tem que pedir eletroencefalografia e vem e faz à beira do leito. Né? Alguns hospitais têm mais facilidade para poder fazer isso. No INC isso é fácil, você pode fazer a qualquer momento. Né? Aqui no Nações você pode fazer com bastante facilidade. No Vitabatel, nós temos uma especialista que faz eletroencefalografia, a doutora Esther. Você tem alguma dificuldade para poder pedir eletroencefalo dentro da UTI, lá no Vitabatel? Não, eu acho que a gente não precisou, na verdade, até o momento. Mas nós temos, inclusive, uma aula agendada que a Esther já há muitos anos faz doença do sono, faz eletroencefalografia de consultório e sempre fez bastante eletroencefalografia lá no Vitabatel. Eu acho que em nenhum hospital a gente tem dificuldade para poder pedir que o aparelho de eletroencefalo venha para poder fazer dentro da UTI. Talvez na Santa Casa um pouquinho mais. Mas nos outros hospitais, acho que você pode fazer isso para poder tanto monitorizar, tanto para poder fazer diagnóstico de estado de mal não convulsivo. Nós vimos um pouquinho disso, né, na aula de hemorragia subaracnoideia. Mas, enfim, a gente não tem utilizado isso como um elemento para fazer monitorização contínua, que aí é um aparelho com um menor número de canais, um aparelho específico para fazer monitorização eletroencefalográfica contínua na UTI. Mas fazer eletroencefalografia diagnóstica, praticamente todos os hospitais fazem isso. O que mais? A Ana ali apresentou algumas coisas com relação a potencial evocado, né? O diagnóstico da disfunção neurológica pós-parada cardiorrespiratória, ela é relativamente complexa. Ela é muito fácil naquele doente que acorda. Mas naquele doente que passa 48, 72 horas e que não tem retorno da atividade cerebral, que não acorda, ela é muito difícil de ser feita. O caminho está indo para a utilização de ressonância funcional. Né? Muitos daqueles doentes que a gente faz diagnóstico clínico de estado vegetativo, por exemplo, na verdade, as ressonâncias têm mostrado que esses doentes têm um pouco de consciência. Né? Em algumas áreas cerebrais, quando estimuladas, tem metabolismo. E isso tem sido vai ser cada vez mais um problema ético, né? Até que ponto você sustenta a vida num doente pós-parada cardiorrespiratória que tem algum grau de consciência mínima? E qual é o grau de consciência mínima que você aceita para fazer limitação do suporte avançado de vida? A gente até agora estava imaginando que esses doentes que não acordam depois de 72 horas tem enolase alta. Enolase é uma medida que dá para poder pedir praticamente em qualquer hospital aqui em Curitiba, embora ela leve 24, 48 horas para poder vir o resultado, mas ela é fácil de ser aferida. Mesmo que a gente não saiba qual é o valor, o nível de corte, enolases muito altas, obviamente, de um modo geral, estão relacionadas com graves disfunções neurológicas. Mas é uma atividade com eletroencefalografia, com potencial evocado, com ressonância, não sei se falei eletroencefalografia e potencial evocado, que você leva em consideração para tentar, depois de 48, 72 horas, estimar se esse doente vai ter
algum grau de consciência, embora sabendo que esses doentes que não acordam com 48 horas, provavelmente eles vão ficar com lesão neurológica e cognitiva grave. O que mais?